Eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Hoje eu quero contar para vocês a parábola do aquário. Era uma vez, num aquário muito grande, vários peixinhos. Tinham peixes pequenos, peixes médios e peixes grandes. Os peixes pequenos ficavam normalmente no fundo do aquário, onde tinha as plantinhas, as pedrinhas e eles conseguiam se esconder. Os peixes médios um pouco mais acima e os grandões lá em cima. O cuidador do aquário jogava lá a comidinha todos os dias. Os peixes grandes estavam aqui em cima, comiam até se saciar. Que caía mais abaixo, os médios comiam e os pequenos ficavam com o que caía no fundo do aquário. Por quê? Quando a comida não era o suficiente, ou quando os peixes grandes ficavam com fome ainda, querendo alguma coisa, eles iam lá e comiam os médios. Os médios, por sua vez, comiam os pequenos. Então, os peixes pequenos, eles viviam uma vida muito difícil ali embaixo. E tinha um peixinho que ele procurava se distrair naquele fundo do aquário, não pensar tanto em alimento, porque não chegava muito alimento lá embaixo. Então, ele ficava ali olhando as pedrinhas, olhando o ladrilho do aquário, olhando as plantinhas, né? Visitando aquele fundo do aquário. E ele pensava, será que o mundo é só isso? Esse aquário aqui? Será que não tem nada além disso? E passava os dias ali meditando. Nessas andanças, ele descobriu lá no fundo do aquário um ralo pequeno. O que será que acontece passando por esse ralo, por esse buraquinho? Ele tentou passar, mas ainda era um pouco grande. Ele falou, eu vou fazer regime, vou fazer dieta, já comia quase nada, né? Eu vou fazer dieta, vou fazer regime para eu passar por esse ralo, porque eu quero saber o que tem do outro lado. E aí foi passando os dias, tentava, não conseguia ainda, aí não vou comer, comia bem pouquinho ou nem comia porque eu quero passar por esse ralo, ele tinha o objetivo. E aí um dia ele conseguiu passar. Perdeu algumas escamas ainda, né, na passagem pelo ralo, mas conseguiu. E aí daquele ralo ele viu que tinha um fiozinho de água. E o fio de água levou ele até uma poça. Falou, nossa, né, uma poça d'água, que tem água, não tem nada em volta ainda. O que será que tem para frente? E continuou seguindo o fluxo da água. E chegou num rio. E no rio ele ficou maravilhado. Nossa, quanta planta, quanta vegetação, né? Olha quanta água que tem aqui. A gente lá naquele aquário, naquela água parada, aqui a água tem movimento, né? E aonde será que isso vai dar? E continuou seguindo o rio. Foi parar, né? Da pocinha de água no córrego, do córrego no rio, do rio no mar. Foi seguindo o fluxo de água e aí aquela imensidão. Cheio de água, com alimento, tinha plantinhas, tinha plâncton, tinha várias substâncias ali que ele podia se alimentar. E ele feliz da vida, olha que mundo maravilhoso, né? Olha que fartura, que imensidão que tem aqui. E foi passando os dias naquela alegria, ele começou a pensar nos companheiros dele que estavam lá no aquário. Eu falei, puxa vida, aquele pessoal lá no aquário, eles acham que o mundo é aquilo. Estão lá naquela água parada, lutando por migalhas de comida, né? E aqui essa imensidão, tem lugar para todo mundo aqui, dá para viver muito bem, né? Coitado daquele pessoal do aquário. E foi pensando, foi passando os dias e foi pensando, aquilo foi incomodando, até que ele decidiu, eu vou voltar. Vou voltar lá para o aquário e vou contar para aqueles peixes essa imensidão que eu encontrei aqui fora, essa abundância, essa fartura que tem aqui, enquanto eles estão passando tantas necessidades. E ele decidiu empreender a viagem de volta. Só que para voltar,
muito mais difícil, porque para ir ele foi seguindo o curso da água, né? Ele se deixou levar até chegar no oceano. Mas para voltar, ele tinha que nadar contra a correnteza, estava mais forte, né? Tinha comido bem, bastante, muito tempo, mas sofreu muito para fazer a travessia. E passado muito tempo, ele conseguiu vencer do mar, né, para o rio, do rio para o riacho, do riacho para a poça d'água, voltar por aquele fiozinho de água e entrar novamente no aquário. Chegou lá todo machucado, esfolado, magro, sofrido, porque ele enfrentou muitas dificuldades no caminho de volta, muito mais do que para ir. Mas ele tinha aquela esperança de contar para os outros e de levá-los também para aquela abundância. Então ele voltou pelo aquário, passou pelo ralo e depois de se recuperar um pouquinho, ele começou a contar para os peixinhos que estavam ali embaixo, os pequenos, junto com ele, a viagem que ele tinha feito, que ele tinha encontrado do outro lado. E os peixinhos pequenos começaram a ficar animados. Olha, ele está falando para a gente, né, de um mundo de fartura, de abundância, que a gente não precisa ficar aqui preso nesse lugar, esperando cair as migalhas, com medo de ser comido pelos outros peixes maiores, né? Olha, né? E aquilo foi aumentando o burburinho e os peixes médios ficaram sabendo. Aí começaram a ir lá para ouvir aquele peixe. O que ele está contando? Porque aí pensa, se todos os peixinhos pequenos passarem pelo ralo e forem embora atrás desse peixinho aí sonhador, vai acabar o nosso alimento, né? Porque aí a gente não vai ter peixe pequeno para comer, a gente vai ter que se comer entre a gente e ser comida dos grandões. Então vamos prestar atenção. E aí, preocupados, ouvindo aquele discurso, foram vendo que estava contagiando os outros, está ficando muito perigosa essa história. Claro, chegou nos peixes grandes. E os peixes grandes, não. Os peixes pequenos vão embora. Vão passar pelo ralo e vão embora. A gente vai diminuir a comida. Os peixes médios vão se comer entre si, vão lutar entre si. Vai diminuir a quantidade de peixes médios, porque eles não vão ter os pequenos para comer. E aí vai sobrar para a gente. E a gente não vai ter eles também. Como é que vai ficar? Não, a gente não pode deixar isso acontecer. Vamos fazer o seguinte. Vamos matar esse peixinho sonhador, que está querendo levar todo mundo embora e destruir a nossa estrutura aqui do aquário, né? Porque se ele contagiar todo mundo, nós não vamos passar por ali. E os outros perguntavam para o peixinho sonhador, mas como é que a gente vai passar por esse ralo? Então, os peixes pequenos vão conseguir passar. Olha, eu fiz uns dias aí de regime, de dieta, eu consegui passar. Então, os pequenos vão ter um pouco mais de facilidade. Os peixes médios vão ter que fazer mais sacrifício, né? Porque o buraco é pequeno. E aí os peixes grandes eu não sei, né? A gente vai ter que pensar aí como é que eles podem chegar até lá, mas se a gente trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, quem sabe a gente encontra uma saída para todo mundo, né? Vamos aí discutir o assunto, conversar, fazer um planejamento, né? E aquele burburinho foi aumentando e os peixes grandes, a gente nunca vai passar por aquele ralo. Os médios já é difícil, a gente é impossível, não vai ficar sozinha aqui dentro desse aquário? Não. Vamos matar o peixinho sonhador. E assim foi feito. E aí mataram o peixinho que vinha com aquela história louca de um mundo melhor, de igualdade para todo mundo, de abundância, para destruir aquela estrutura daquela sociedade do aquário. Mataram o peixinho. Alguns peixinhos sumiram ali do aquário. Ninguém sabe, ninguém viu, eles não voltaram para contar. Imagina-se que eles conseguiram passar pelo ralo e seguir o sonho do peixinho sonhador, o que ele tinha contado. Os outros estão lá, até hoje. Mas até hoje se conta, dentro daquele aquário, a história do peixinho, que diz ter passado pelo ralo, saído daquele mundo do aquário e encontrado uma imensidão, em que ninguém passaria fome, em que ninguém passaria necessidade, onde todos seriam iguais.
Por que eu quis trazer essa história? Ela lembra muito, não só a Bíblia, né, a história de Jesus, mas o mito da caverna do Platão, né, que ele fala também no mundo de sombras, em que as pessoas acham que, acorrentadas ali, acham que ali é o único mundo que existe, não tem um outro mundo, e de alguém que sai, consegue encontrar um outro mundo mais verdadeiro, volta para contar e também é morto. A gente tem essas histórias, né, lá de Buda e tantos outros filósofos, historiadores que falam deste mundo melhor, deste mundo de igualdade e de alguém que veio contar e que foi sacrificado. É uma maneira da humanidade tentar entender o nosso propósito de vida. Por que estamos aqui? Né? Sócrates, Platão e tantos outros já perguntavam: qual que é o nosso objetivo? Por que estamos aqui? Quem somos nós? Qual que é o mundo verdadeiro? Platão falava que a gente vive num reflexo, numa caverna, né? Nas coisas que não são reais e que tem as coisas reais do outro lado. A gente vive um mundo imaginário. Porque no fundo a gente quer saber o propósito da nossa vida, da nossa existência, e aí isso pode se justificar pela reflexão, pela religião, pela filosofia, por tantos outros pensamentos, né? Por que estamos aqui? Para que viemos? Com que objetivo? Qual que é o objetivo desse mundo? E cada um tem a sua crença. Eu sempre digo que tudo depende de no que você acredita. Se você acredita em A, você vai justificar o mundo por A. Se você acredita em B, você vai justificar o mundo por B. Mas cada um de nós precisa de um propósito, de uma justificativa, de alguma coisa que nos dê sentido, que nos motive a sair da cama todos os dias e ir à luta. A luta para quê? É o objetivo de cada um. Para constituir uma família, para deixar filhos, para ter bens materiais, para deixar a história, para contar histórias de sucesso, é o objetivo de cada um. Para simplesmente sobreviver, qual é o nosso objetivo? E na área social, a gente precisa ficar muito próximo desse nosso usuário atendido, né? Da pessoa que a gente está acompanhando, da pessoa que a gente está responsável de alguma maneira, para descobrir junto com ela o que dá sentido para a vida dela, um propósito. Porque é tendo um propósito que a gente vai conseguir ter forças para lutar, para viver o dia a dia. Então eu trouxe essa historinha do peixinho no aquário, né, para a gente refletir. Como que nós estamos na nossa condição de família, de sociedade, no nosso aquário, no ambiente onde a gente vive? Primeiro, que tipo de peixinhos nós somos? O pequenininho, mas que está buscando uma coisa melhor e que está querendo compartilhar isso com os outros, independente do tamanho, né? Nós somos aquele indivíduo que contagia os outros para o bem, que sonha com um mundo melhor e procura construir isso. Nós somos o peixe médio, que estamos acomodados na nossa situação, né? Tentando sobreviver no dia a dia, sem nos preocupar se tem alguém abaixo da gente que está sendo oprimido, está sendo... Se precisar, eu vou lá e me aproveito daquele cidadão também. Nós estamos nessa condição. Nós somos os peixes grandes, que só queremos tirar proveito dos outros. Primeiro eu me alimento, eu tenho o melhor, eu estou por cima da cadeia alimentar, e os outros que se virem. Se eu precisar, eu me utilizo desse, eu me utilizo desse, mas primeiro eu. Eu tenho que resolver a minha vida, eu tenho que aproveitar a oportunidade, eu tenho que levar vantagem, né? Coisa de brasileiro, levar vantagem, coisa de ser humano, né? Primeiro eu tenho que resolver o meu problema, depois os outros. Qual é o nosso personagem dentro desse aquário? E como nós estamos
lidando e juntando forças, o que está nos motivando para o nosso dia a dia. Porque o dinheiro, se a motivação é o dinheiro, ele pode acabar a qualquer momento, vivendo a recessão aí depois, né? Junto com a pandemia, e depois da pandemia vai ficar muito mais forte o desemprego, né? A questão da sobrevivência, o dinheiro, ele é relativo. Muitas pessoas que têm muito dinheiro são muito infelizes também. Primeiro porque elas não sabem se as outras pessoas que se aproximam dela se aproximam porque gostam dela ou porque ela tem muito dinheiro. Então já gera uma insegurança, uma infelicidade muito grande. Segundo, porque só o teu dinheiro não preenche o nosso anseio individual de saber o nosso objetivo na vida. Por que estamos neste mundo. Então o dinheiro não pode ser o primordial. O possuir bens acaba. Você pode ter o carro do ano e pode ter um acidente e dar perda total. Perder até a vida. Então o bem material também é muito relativo. Se o seu objetivo é ter boas histórias para contar, bons relacionamentos, né, é ter uma convivência mais saudável com os outros e aproveitar cada momento, talvez você esteja mais feliz. É aquela história que a gente diz, da pessoa que está lá na casinha de chão batido, mas está feliz da vida, está cantando porque ela tem lá o seu grupo de apoio, ela tem as coisas que lhe dão felicidade. Então pense nisso, o que te motiva? Em que lugar da cadeia alimentar você está dentro do aquário? Que papel você está exercendo? E o que te motiva no dia a dia? E sabendo isso de você, né, procure olhar também o do outro e despertar nele o desejo de construir, de contribuir para essa sociedade onde aqui estamos. Então é uma história que eu gosto muito e que eu acho que ajuda a refletir, como essas outras do Platão, da Bíblia e outros ensinamentos que nos ajudam a pensar qual que é o nosso papel neste mundo. Por hoje é isso. Eu sou Alice. Estamos falando de relacionamentos sociais. Até breve!